Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao 11º capítulo do Livro Aberto. Eu sou Maximiliano Leitão, colaborador do canal O Dia Sem Amanhã. Estou conversando com o Roberto CP Júnior, responsável pelo canal. E aí, Roberto, como vai? Eu vou bem, Maximiliano. E você, como está? Tudo bem. Então, Roberto, sobre qual livro nós vamos conversar hoje? Hoje nós vamos falar sobre o livro Lao Tse. Lao Tse. Esse nome é bem conhecido, Sim. não é? Então, o livro Lao Tse, publicado pela Ordem do Grão na Terra, conta a vida desse sábio chinês, que foi também um preparador do caminho. Ele atuou principalmente na China, mas também no Tibete. A China, naquele tempo, era conhecido como o Reino do Meio. Uhum. No capítulo 8 do livro aberto, a gente já tratou da vida de Zoroaster, que também foi um preparador do caminho. Lá a gente explicou o que são esses preparadores do caminho. Sim. Zoroaster atuou na Pérsia, Lao Tse cumpriu sua missão na China e no Tibete. Então, a vida dele transcorreu no século VII, aproximadamente, antes de Cristo. Sim, sim. E mais uma vez a gente percebe como a vida de um espírito escolhido para ser um preparador do caminho é cuidadosamente conduzida. A começar pelos pais dele, que receberam a indicação de que uma alma especial iria encarnar ali no meio deles. E aí essa alma nasceu com o nome de Li El. Li Er foi o primeiro nome que Lao Tse recebeu. É interessante, viu, Maximiliano, que a mãe chegou a manter um diálogo com a alma antes dela encarnar. É uma coisa bem comum, né? Sim, Muito é especial, bem né? intuitivo. Você percebe aquele trecho ali que ela tinha uma intuição muito especial e é um trecho bem especial. E Uhum. acaba que quem quiser receber uma boa alma no seu lar, acaba recebendo uma inspiração nesse trecho. Conta aí pra gente ouvir. Cria ao meu redor paz e harmonia desde o meu primeiro respiro, e permanece na verdade, como estás agora. Assim ajudarás a preparar o solo no qual me desenvolverei. Isso serve para todo mundo que quiser receber uma alma boa, sem dúvida. Sim. Depois disso, apareceu um sábio chamado Litse, que não encontra assim por acaso, fortuito, com o pai dele no meio da rua, assim, né? Ele falou assim: olha, eu quero cuidar da instrução do seu filho. O menino queria muito aprender a ler e escrever, né? E o pai não sabia como ensinar, porque isso não era fácil, né? Não era Sim. fácil na China na época saber ler e escrever, Eu né, Max? imagino que nem hoje, né? Nem hoje. Porque havia 3 degraus de conhecimento da língua chinesa escrita. Uhum. O Li El queria ser instruído em todos esses graus. Então, a maioria só tinha o primeiro e os mais instruídos até o segundo, né? Então, ele E olhe queria o lá, né? maior. É. Então, era uma coisa bem especial mesmo. Litse veio do Tibete especialmente para ensinar o menino. E acabou tendo uma influência muito grande na vida de Liel. Bom, a primeira atuação importante do jovem Li El foi entender a formação e atuação de figuras grotescas que as pessoas viam naquela época, Max, Uhum. que elas chamavam de demônios. Não eram poucas pessoas que viam, não. Não. Essas conformações, essas configurações, elas infundiam um terror imenso na maior parte das pessoas daquela época lá. Sim. Então, e 2 coisas chamam atenção nesse caso. Primeiro, que apesar da ignorância do povo, eles estavam mais abertos interiormente do que hoje. Porque ainda podiam ver essas figuras geradas na Ainda matéria mais fina, né, de podia. formas de pensamento e tudo mais. Isso não significa que esses demônios só existiam naquela época. Não, não, Maximiliano, não, existe ainda hoje. Essas conformações horrorosas aí, elas são geradas pelos maus pensamentos das pessoas, oriundas de sentimentos muito ruins, como ódio, inveja, medo. E na China daquele tempo, elas eram geradas principalmente pelo medo. Então, o que que Sim, acontecia? Como as pessoas ficavam aterrorizadas ao ver essas conformações, elas mesmo fortaleciam, sem saber essas figuras aí, além de sempre formarem outras novas. Então, era um círculo vicioso. exatamente. Era um círculo vicioso mesmo. Só que o jovem Liel, ele percebeu que quando ele encarava essas figuras com coragem, com altivez, elas pouco a pouco se enfraqueciam. Elas começavam a ficar mais fracas, se atenuar, até que ia perdendo a força e a forma. Aí ele encontrou a causa e a cura do problema ao mesmo tempo. E isso acabou sendo uma bênção para o povo no futuro, porque ele aprendeu a lidar com essas configurações. Foi uma benção mesmo. O povo estava sofrendo muito por aquele problema lá e sem precisar, né? Ele teve várias oportunidades em que ele se viu frente a essas configurações, aí ele foi aperfeiçoando, Maximiliano, a Uhum. maneira de neutralizá-las. Então, uma situação bem instrutiva para o mundo de hoje, porque esclarece a razão, por exemplo, de uma pessoa medrosa sentir cada vez mais medo.
entendeu? Sim. De uma invejosa sentir cada vez mais inveja, de uma raivosa sentir cada vez mais ódio. É o mesmo processo. Uhum. É a influência das formas de pensamentos e intuições geradas pela própria pessoa que continuamente reforça nela mesma esses sentimentos negativos. Desnecessário dizer que para sentimentos positivos, pensamentos positivos, o processo é o mesmo. Então é muito melhor você ser fortalecido com coisas boas do que más, né, Sim. Marcos? Voltando ao tema da condução Sim. que Liel teve, depois que ele recebeu os ensinamentos do sábio tibetano Litse, ele tornou-se aluno de sacerdotes daquela época, porque era importante para ele conhecer um pouco do que existia. Então ele começou a receber aulas do ancião Maru, Uhum. só que ele também continuava na companhia de Litse. Continuava na companhia do seu mestre, Elitser, e procurava absorver em si os ensinamentos provenientes de muitas vivências. Ele teve muitas vivências naquela época, e isso era desejado pelo alto, Uhum. porque só assim que ele poderia, no futuro, guiar o povo para a verdadeira crença no onipotente Criador, no Sim. Todo-Poderoso. E eu me lembro que um fato de destaque, Maximiliano, foi quando ele se hospedou, ele e o Litzer, né, os dois se Uhum. hospedaram numa das aldeias ali próximas. O que você pode falar disso? Ah, então, e o dono da hospedaria nem queria muita conversa, porque, né, não queria aproximação, não falava Ah, muito. Aí no dia seguinte, antes de sair, Liel perguntou se o dono poderia indicar o lugar de adoração da casa, né, onde ele poderia prestar os respeitos dele aos antepassados. Era uma sala comum que existia na casa deles. o dono lá da hospedaria não queria muito papo com eles, né, mas Uhum. quando o Liel teve essa atitude, isso é importante, Maximiliano, porque mostra uma flexibilidade de atuação, né? Sim. Imagina se ele achasse, mas que bobagem esse negócio de antepassado e tudo, né? Aí era uma porta que ele fecharia ali, né? E, no É. entanto, ele quis de coração, né, levar, como ele falou, né, os respeitos dele aos antepassados. E no final das contas, o dono da hospedaria nem mais queria que eles fossem embora, né? Queria continuar conversando com eles. Depois disso, ele e o mestre foram para a capital do reino, do meio, né, que na época se chamava Qianning, e que Sim. passou para a posteridade com o nome de Nanquim, né? Daí, curiosidade aqui, né, cultura de Almanac, daí que veio o nome, né, tinta Nanquim, né? Eu não sabia disso. É, Então, aí chegando lá, ele ficou hospedado na casa de um lama tibetano, conhecido de Litsé, chamado Pe Yang, e ele acabou reconhecendo ele como o filho dos jardins sagrados, como um enviado. uhum. E daí ele apresenta um moço chamado Haitan, e através de Haitan ele conheceu aspectos escuros da vida na capital, né? Coisas mundanas, digamos assim. Na verdade, isso também fez parte do aprendizado dele, né? Sim. Fez parte do processo de preparação, amadurecimento para a missão futura dele. Esse Raitan, no final, ele acabou sendo influenciado, no bom sentido, por Lier. Esse lama, Peiyang, transmitiu ao Lier novos reconhecimentos, e ele falou que daí por diante ele deveria receber instruções do próprio guia espiritual. Sim, aí além do Raitan, o Liel conheceu seu auxiliar mais fiel, também nesse período, numa condição muito interessante, assim, diferente, Foi, né, que foi, apresenta foi. no livro. Ele era chamado de Wufu, mas por conta dessa nova condução, ele acabou trocando de nome para Vai, e depois ele foi para a solidão com seus auxiliares para completar esse período de aprendizado. E após esse período, ele volta e passa a se chamar, então, de Lipetan. Esse nome foi dado pelo guia espiritual dele, que estava naquela época instruindo Liel, passou a se Uhum. chamar Lipetan, por indicação do guia, né? E isso certamente tem um significado profundo, porque a Sim. gente sabe que o nome indica o que a pessoa é efetivamente. Então, como ele estava num processo Uhum. de evolução espiritual, né, de processo acelerado, ele recebeu um nome novo nesse momento de sua vida, ou seja, é como se ele tivesse ultrapassado um degrau, não é Exato. isso? Exatamente. E foi com esse nome que ele conheceu o imperador Houshou. E ele tornou-se grande amigo e confidente do soberano. E isso Foi. era desejado pela luz, porque o imperador estava em condições de implementar terrenalmente as diretrizes espirituais dadas por Lipetan. Então, um É, fazia frente espiritual e outro fazia frente material. Em certa etapa de sua vida, nesse período, ele foi para o Tibete para obter a investidura de lama, porque esse cargo Hum. desfrutava de imenso prestígio na população. Ainda mais que nenhum habitante do Reino do Meio jamais for um lama, né? Nenhum chinês tinha recebido esse cargo. E ele foi para o Tibete,
Aí acabou que lá ele reencontrou seu mestre nos anos de infância e juventude, né, o Litze, e ele ficou surpreso que ele era o superior do mosteiro. Litze falou do fundador do mosteiro no Tibete, chamado Myang Fong, de quem nós Uhum. já falamos quando abordamos a vida de Zoroaster. Foi. E depois de um longo período de aprendizado, o Li Petan tornou-se, então, lama. E aí recebeu um novo nome de Litze, passou-se a chamar Li Yang. Pois é. Então, mais uma vez, ele mudou de nome, Sim. ou seja, subiu mais um degrau aí no processo de aprendizado de evolução espiritual. Uma curiosidade interessante é que nos mosteiros daquela época não havia privações, como se imagina, como o jejum, né, Maximiliano? Não, não tinha. E ainda como o Li Petan, ele estava se preparando para a investidura de lama e resolveu Hum. jejuar por 7 dias. Só que junto com a refeição que ele recebeu, que ele já tinha recusado, tinha um Uhum. pergaminho dizendo algumas palavras. Não servimos ao Altíssimo, deixando o nosso corpo, dado a nós por ele, sofrer privações. Num corpo enfraquecido não pode habitar um espírito forte. Serve-te e come. Bom, que lição, hein? Sim. Que lição memorável. Quanta gente hoje em dia não peca dessa maneira sem saber, né? Achando que está Uhum. fazendo algo agradável ao Criador. Bom, Liang voltou então depois para o Palácio do Imperador Hou Shou e recebeu o cargo de classificador de arquivos antigos. Isso para que os mandarins não ficassem conjecturando ideias erradas. Nesse período, ele teve a oportunidade de novamente combater os demônios, que atormentavam principalmente os poderosos lá do reino, né? Ou seja, nessa época de sua vida, isso ainda fazia parte da sua missão. Sim. Ainda lá no mosteiro, ele reconheceu que sua missão teria 3 etapas. Primeira que seria material, que seria melhorar a limpeza e o asseio do povo, porque o povo vivia numa imundície, não tomava banho, não se limpava. É. Então, a primeira coisa seria esse asseio, que era importante. Uhum. A segunda seria preparatória, que seria extirpar o medo das almas, justamente para que pudesse se abrir para ensinamentos mais elevados. E aí, uma vez preparado esse caminho, aí sim seria a etapa espiritual, que seria transmitir as leis do sublime, como ele chamava o Criador na É, época, de uma chamava forma assim. compreensível para aquela época. Bom, Isso. aí junto com seus auxiliares, ele acabou empreendendo visitas em várias localidades do reino, para justamente ensinar a verdadeira crença, e acabou recebendo do Tibete ajuda com alguns auxiliares, onde ele deixava as localidades sob responsabilidade desses auxiliares, e depois prosseguia adiante fazendo os seus ensinamentos. Só que, como sempre acontece, isso angariou uma inveja muito forte dos sacerdotes. Até uma insurreição foi preparada contra ele e o imperador. Pois é, sempre acontece, né? Parece que a gente está sempre repetindo a história aqui, né, É, Maximiliano? É incrível. Os sacerdotes e mandarins sem escrúpulos se uniram nesse conluio. Houve até uma tentativa de envenenamento contra Li Yang. Depois irrompeu uma epidemia terrível aí nesse tempo também. Mas sobre esses assuntos a gente não vai entrar em detalhes, não, senão fica então, muito o livro comprido, tem né? bastante descrições, assim, é bem Hum. interessante. Dá para, na leitura, você percebe muita coisa. Então, nesse período, ele recebeu um pergaminho de Litze, que estava no fim da sua vida, que informou que ele havia sido escolhido como superior de todos os lamas, o lama dos lamas, como eles chamavam, devendo usar daí em diante, então, o nome de Lao Tse. Aí finalmente ele recebeu o nome pelo qual ele ficou conhecido na posteridade, né? Sim. Com esse nome ele deu andamento e concluiu a sua missão. Bom, muitas coisas importantes ocorreram nessa época. Um ponto digno de nota foi a primeira decisão de construção da Grande Muralha, Max. Quem deu a ideia foi o príncipe Han, que era filho do imperador. Eles estavam preocupados. O reino vinha sendo aos poucos invadido por pessoas nem um pouco recomendáveis, procuravam se aproveitar da arte, de modelagem da cerâmica dos habitantes do reino e não davam em troca em nada. Nada. E acabava só causando inquietações e discórdias, além do que eles, ao roubarem essa arte, também tiravam do povo o sustento. Um povo muito populoso, então eles precisavam de alguma coisa que trouxesse esse sustento para o povo. Esse pessoal aí eram os verdadeiros parasitas, né? A muralha ela foi inicialmente erigida ao longo da costa, né? Só depois é que foi decidida a sua construção também na fronteira terrestre. Uma nota, embora negativa, né, mas muito forte, foi que o encontro de Lao Tse com um impostor chamado Confutse. Essa pessoa passou para a história com o nome de Confúcio. E ele é tido hoje em dia como um grande sábio, mas o livro conta uma história bem diferente dele, hein? Muito diferente, Max, muito diferente, né? Confúcio é tido hoje como um grande sábio.
Mas da importância da gente conhecer como as coisas realmente se passaram naquela época. Esse Confúcio ensinava um monte de absurdos. Ele dizia que era importante saber mentir, ele dizia que a astúcia era a maior das virtudes. Ele dizia, Maximiliano, que os fins justificam os meios. Imagina só. Então, é um ensinamento nefasto, trevoso, né, que, como a gente pode ver, não é original de Maquiavel, né? Pois é. Milênios atrás, esse absurdo já era disseminado por esse Confúcio aí. Bom, acho que a gente abordou os principais tópicos aqui da vida do Lama Lao Tse, que foi uma Sim, vida muito rica, devotada ao verdadeiro amor ao próximo. é verdade. É justamente isso que sobressai de toda a atuação dele. Você tem algum trecho aí que você gostaria de destacar para finalizar? Sim, eu trouxe um extrato da doutrina resumida de Lao Tse. O trecho diz o seguinte: Nós, seres humanos, somos criaturas do sublime. Ele nunca foi nem será avistado por ninguém. Em altíssima sublimidade encontra-se ele acima de nós, mas sempre tendo em mãos os fios de nosso destino. Devemos viver de dentro para fora e não de fora para dentro. Quanto mais Deus se revela a nós, tanto mais ínfimos nos sentimos. E você, algum destaque especial? Tenho sim. O livro mostra que o imperador Ho Shu e Lao Tse, eles faleceram praticamente juntos. Uhum. Eles estavam reunidos tratando de assuntos espirituais assim, bem elevados. E o que eles vivenciaram nesses momentos finais é algo, assim, eu diria, esplendoroso, mas isso a É, gente vai lindo. deixar, vamos deixar para o leitor, senão a gente vai acabar diminuindo aqui. Não, é. Mas depois do falecimento dos dois, esse Confúcio passou então a ter uma grande influência, reintroduziu o culto aos deuses. E o livro fala que então, abre aspas, a China foi absorvida pelo horror das trevas, fecha aspas. Então, o trecho que eu escolhi fala desse período, que deve servir de alerta agora, na época do juízo, para todas as almas que anseiam pela luz. Diz o trecho. Uma imponente muralha circundava o país. Agora, ela não servia mais para impedir que pessoas estranhas penetrassem para roubar sua arte. Agora ela servia, conforme a vontade do sublime, para impedir que os países vizinhos fossem contaminados. Nunca mais o extenso reino, que ainda cresceu no decorrer dos séculos, reconheceu o sublime como seu Deus. Quando vinham pessoas que quisessem anunciá-lo, eram assassinadas. A China está madura, madura demais. Né? Bem forte esse trecho. Forte, né? Uhum. Forte e serve de alerta, né? Sim, bastante. É isso, Roberto. Até a próxima. Até, Max, até a próxima.